Shalom, queridos irmãos, primos, tios, sobrinhos, ovelhas da Igreja Missionária Monte Moriá e amigos. Hoje eu estou aqui porque eu trago a vocês uma palavra que poucos pastores têm coragem de pregar nos púlpitos das suas igrejas, pois é uma palavra que retrata a verdade do que é a vida cristã, de fato, o que é a vida cristã. Jesus ele nunca prometeu um mar de rosas para aqueles que resolvessem segui-lo, aqueles que resolvessem ser seus discípulos. Como prova disso, se você for pesquisar a vida dos seus apóstolos, você vai perceber que o único apóstolo que morreu de causas naturais foi o apóstolo João. Isso mesmo antes de ter sido perseguido e jogado no azeite quente por Nero. Os romanos ficaram tão atemorizados com esse homem, que não aconteceu nada depois que jogaram no azeite fervendo, porque não era o tempo dele morrer, Deus ainda não queria que ele morresse, que isolaram ele na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos ele recebeu a revelação do Apocalipse, que Jesus se manifestou para ele e falou o Apocalipse todo de como seria o final dos últimos tempos, como seria todas as coisas. E depois ele morreu de causas naturais com 110 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Morreu de morte natural. Mas os demais apóstolos todos tiveram mortes terríveis por causa das perseguições. O apóstolo Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Então ele pediu para que fosse de cabeça para baixo. Morreu assim. O apóstolo Paulo foi decapitado. O Tomé ele foi arrancado, o couro vivo. E muitos outros foram apedrejados, outros dilacerados. Então a vida cristã é uma vida de perseguição, porque as pessoas não entendem do que é servir a Cristo. E por isso que Deus deixa claro na palavra dele como é que funcionam as coisas. Então, a vida cristã, inicialmente, ela é uma vida de deserto. Deserto é a escola de profeta, é a escola de homem e de mulheres de Deus. Todas as vezes que nós aceitamos Jesus, nós primeiramente vamos para o deserto, para depois irmos para a terra prometida. Porque lá Deus precisa provar o nosso coração no deserto para saber se realmente nós somos dignos de receber o reino de Deus. E por isso funciona assim. Então eu gostaria de inicialmente colocar uma palavra para vocês que está aqui em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, que diz assim: E te lembrarás de todo o teu caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, e nem se inchou os teus pés estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, de ribeiros de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e da vide, da figueira, da romeira, terra de oliveiras abundantes, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará. Nessa terra cujas pedras são de ferros, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiverdes comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, pois, que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno,
para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando nelas, e se tiverdes aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentado a prata e o ouro a ti, e se multiplicado tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, e que não havia água, e ele tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com o maná, e que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer o bem. E digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriu este poder e esta riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar o seu concerto que jurou teus pais, como se fosse nesse dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires e se voltares a outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecerás, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós. Assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Bom, essa palavra é uma palavra muito forte, poucas pessoas gostam de pregar sobre essa palavra, porque na verdade os púlpitos das igrejas hoje têm sido feito uma verdadeira barganha, né? Quem me conhece sabe que eu sou professor universitário federal e há 14 anos eu estou de licença sem vencimento aqui na Bahia para acompanhar minha esposa por questões de trabalho, e eu me converti aqui há 14 anos. Assim que eu cheguei aqui na Bahia, meses depois eu me converti aqui, e há 14 anos eu estudo a Bíblia. E eu, além de ser um estudioso da Bíblia, antes mesmo de ser teólogo, como hoje eu sou teólogo, eu sou estudante de teologia, eu já estudava, já comecei a ler a Bíblia. Há 14 anos eu leio a Bíblia, já li a Bíblia diversas vezes, e hoje eu faço curso de teologia, né? E essa palavra é uma palavra muito dura, muito difícil das pessoas quererem assimilar, porque todo mundo, quando vem para Jesus, só quer mar de rosas. Se você quer rosas, não esqueça que no talo da rosa tem espinho. E você tem que entender que se você for querer pegar uma rosa, cuidado para não se furar com os espinhos. E a vida cristã é uma vida difícil, não é uma vida fácil. Não é uma vida que algumas pessoas pregam como é uma vida de luta, é uma vida de dificuldades, mas é uma vida de poder de Deus, a qual Deus sempre manifesta o poder dele e opera os milagres, as maravilhas dele na nossa vida. E por isso nós vamos nos firmando e nos fortalecendo a cada dia mais. Por isso que um cristão, aquela pessoa que conhece o Senhor, que vê a manifestação do Senhor na sua vida, nunca abandona o Senhor. Pode passar por provas, por lutas, por aflições, pode chover canivete, ele vai estar firme, seguro na rocha com o Senhor. E eu quero te mostrar, porque aí você vai dizer assim: ah, pastor, apóstolo Silvano, você está ministrando o Velho Testamento, hoje nós vivemos no Novo Testamento. Então, tudo bem. Vamos então a Mateus capítulo 4 e vamos ver, a partir do capítulo 3, vamos ver como foi a vida de Jesus. E aí o que acontece com Jesus aqui? Vamos ver aqui Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele lhe o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Bom, isso é o Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Aí começa em seguida agora já o capítulo 4, e aí você vai entender o que eu quero te dizer. Então foi conduzido, ou seja, Jesus agora recebe o Espírito Santo, e aí continua o versículo dizendo assim, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto.
Aonde foi ele conduzido mesmo? Ao deserto. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando vem para Jesus, a primeira coisa que Deus faz é conduzir ele para o deserto. Leva ele para o deserto para provar o que tem no coração dele. Então, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quantos dias Jesus jejuou mesmo? 40 dias e 40 noites, sem comer, jejuando. E depois ele teve fome, depois de 40 dias. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembra lá, que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 8, que ele diz que ele levou para o deserto para provar e tal, para você saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui, ó, a concordância lá daquele versículo. O próprio Jesus agora, sendo tentado por Satanás, ou seja, ele foi levado, ele estava cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto para o diabo tentar ele. Né? E é assim que acontece na vida cristã. Todas as vezes que nós tomamos a decisão de passarmos para Cristo, o inimigo vem tentando assolar a gente, de todas as maneiras. Mas aí a gente mantém firme, porque Deus vai sempre nos dar o livramento, Deus vai sempre nos ajudar, nos abençoar, vai gerar o milagre, vai gerar a situação toda. E é o que nós vamos ver aqui com Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então lhe disse Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo vai dar o quê, rapaz? Quer dizer que tudo é dele? Que história é essa? Olha só. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. É isso que eu quero mostrar para vocês, que no início da carreira cristã, antes da gente chegar na terra prometida, na terra que manda leite e mel, nós temos que passar pelo deserto. E o deserto é provas, é lutas, é aflições. E não é Deus que coloca as lutas, as aflições à prova. Na verdade, o próprio Satanás, ele vem tentar destruir a nossa vida. E aí Deus observa o que o inimigo está querendo fazer e Deus às vezes permite ou não permite. Agora Deus vai permitir se Deus perceber que ele vai tirar um lucro daquilo ali. Se Deus perceber que aquilo ali vai forjar no teu coração um coração mais guerreiro, um coração mais aguerrido, um coração mais fiel a Deus, Deus permite a situação. Mas se Deus permitir que Satanás está tentando promover alguma coisa para te destruir, para te matar e tal, Deus não vai permitir. Então a vida do homem e da mulher de Deus, a princípio, é uma vida de luta, é uma vida de aflição, de escassez, de dificuldades, mas Deus sempre manda o maná, Deus sempre vem com o livramento, Deus sempre traz a cura, Deus sempre traz um milagre na nossa vida. Então é isso que nós precisamos entender, que a vida cristã, Jesus mesmo disse que do mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E você será mais do que vencedor, porque o apóstolo Paulo fala que nós seremos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se nós estivermos verdadeiramente ligados ao Senhor, nós não desistiremos. Por isso que eu não consigo entender essa história de pessoas que dizem assim: eu era da igreja, eu fui cristão durante tanto tempo, agora estou desviado do Senhor. Eu não acredito nisso, porque quem conhece o Senhor nunca sai da presença dele. Então, amados, a palavra que eu tenho a falar para vocês inicialmente é essa. Jesus, ele mesmo também passou pelo deserto dele. E ele passou pelo deserto em jejum, em 40 dias e 40 noites em jejum, para poder vencer as aflições do inimigo. E a pergunta você que é cristão, e você que iniciou agora a carreira cristã e está passando pelo deserto agora, você tem jejuado, irmão? Você tem orado, como Jesus fez e venceu Satanás? Então, eu te dou uma dica. A vida do homem de Deus e da mulher de Deus é jejum
oração e joelho no chão. Se você começar a se humilhar diante de Deus, se você começar a se colocar diante de Deus, pedir para Deus tratar o seu caráter, tratar a sua personalidade, tratar o seu temperamento, se você pedir para Deus mudar a sua sorte, Deus vai entrar com providência na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de demônios, não tenha medo de Satanás, não tenha medo de nada disso, porque se você foi chamado por Deus para servir a Deus, você é protegido de papai. Ninguém vai tocar em você. Deus não vai deixar ninguém fazer nada contra você, que o próprio Senhor não venha e mostre a sua poderosa mão a teu favor. A não ser que você esteja errado. Agora, se você buscar uma vida de retidão, uma vida de justiça, como a Bíblia fala, se você procurar viver uma vida conforme os padrões da vida cristã, Deus sempre virá a seu favor, Deus sempre recorrerá a teu favor, Deus sempre virá com a justiça a teu favor, Deus sempre te cobrirá com o seu amor, com a sua paz, com a sua alegria e com a sua prosperidade. Amém, queridos? Deus vos abençoe e vos guarde. Shalom.